Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao Tijolo Cast. Eu sou o Rafael Moutinho e renovaram o meu contrato e eu vou estar com vocês nesse episódio também. Hoje a gente vai falar sobre desafios da viabilidade, planejamento e execução na construção civil. Eu estou com duas pessoas aqui que são sinônimos no assunto. Estou com o Leonardo Trigger, da Pro Engenharia Eficiente, e estou com o Dario Bastos, da JOG, né? Empresa aí pouco conhecida no estado, só tomou conta aqui do estado, do país, né, Dario? A Pro, então, nem se fala, eu já sei por uma relação aí com o Léo, que o Léo já está fazendo viabilidade para o mercado imobiliário de outros países, né, Léo? Estamos crescendo pra caramba, mas eu não vou falar deles, eu vou deixar que eles falem. Gente, por favor, se apresentem aqui, falem um pouquinho de vocês aí, suas carreiras, para a nossa audiência já conhecer melhor vocês. Vamos começar pelo planejamento, cara do planejamento que inicia sempre a pauta, né? Pelo mais velho. Sem planejar, ou pelo mais velho. Quem começa a pauta é planejando, vai lá, por favor. Tá certo, obrigado pelo convite, Rafael, obrigado Tijolo, né? Meu nome é Leonardo, eu sou da Pro Engenharia. A Pro Engenharia é uma empresa uma gerenciadora, né? Uma gerenciadora de obra. E a nossa especialidade é o orçamento e o planejamento de obra, né? Então, nos canteiros de obra nos quais a gente faz a gestão, a gente tem sempre um olhar sobre o orçamento e sobre o planejamento da obra. É claro que a gente também, em alguns casos, toca a produção da obra, cuida da qualidade, né? Mas o nosso olhar, né, e o nosso cacuete é orçamento e planejamento de obra. A gente está sempre preocupado com o descolamento do orçamento, do planejamento, e os apontamentos que a gente faz do nosso relatório de gestão, eles são apontamentos não para criticar a produção, para criticar o que aconteceu, por que foi usado tal equipamento, por que a produtividade está assim assado, mas sim, aconteceu isso, está descolando do orçado e planejado dessa forma, e a gente dá as seguintes sugestões para que isso volte, né, para o rumo. Então, os nossos apontamentos são sempre olhando para frente, de gestão, para que a gente no mês 3, no mês 4 da obra possa ainda recuperar algum eventual desvio ou entubar, né? Às vezes a gente tem que entubar aí algum desvio que esteja mais caro do que o planejado, do que o orçado, mas que os sócios possam internalizar essa questão, o financiamento, que o investidor e assim mais. De um tempo para cá, a gente começou a ter oportunidade aí de ofertar para o mercado as peças em separado, o orçamento, o planejamento. Então, algumas empresas, muitas empresas, né, do Brasil todo, compram as peças orçamentárias da Pro, né, o orçamento da obra, o planejamento da obra, ou um ou outro, os dois juntos, e usam dentro das suas estruturas de engenharia. Então, a gente começou a ter um volume maior ainda de aplicação. Isso oxigenou muito a nossa metodologia de fazer o orçamento e planejamento e o nosso banco de dados. A gente hoje tem um banco de dados muito grande aí do Brasil todo, diferentes tipos de obra para incorporação, obra para indústria, obra para o varejo, né? Então a gente... Cara, que tem dado tem tudo, né? Exatamente, Cara, tem dados, exatamente. Então a gente tem um banco de dados bem legal e a gente tem uma metodologia específica. Uma pergunta que todos nos fazem, né? Como é que vocês conseguem fazer o orçamento da empresa A, da empresa B e não ser o orçamento da Pro, né? Porque o orçamento é uma coisa muito dentro da empresa, né? Muito invasiva, né? Então a gente tem uma metodologia de fazer isso a quatro mãos com as empresas, né? A gente faz isso através de reuniões específicas, no qual a gente faz junto com ele, entende a empresa, como é que ela pensa, como é que são as estruturas delas, o que ela terceiriza, como é que ela usa os equipamentos, como é que ela aloca equipamentos, como é que ela usa mão de obra própria e terceirizada, e a gente reflete a estrutura da empresa e a estrutura daquele empreendimento nesse orçamento ou nesse planejamento para refletir a característica da empresa que a gente está trabalhando ali junto. Então, a gente conseguiu, nesse modo aí, fazer para muita gente, cada um dessas peças ter a carinha, né, daquela obra, daquele empreendimento, daquela empresa. Algo tão simples que o Léo levou assim cerca de 45 minutos para explicar para a gente. Ocupou todo o podcast aí, com uma primeira com a introdução. Ele é bom. O garoto é bom. Isso aí. Vai lá, Dario. Vamos lá. Eu sou o Dario Bastos, engenheiro civil. A JOG Engenharia de Andaimes, esse ano, ela faz 12 anos de mercado de especialização em andaimes. Nós somos uma empresa de engenharia de andaimes. Isso acaba nos diferenciando no mercado, porque a gente entrega uma solução completa para os nossos clientes, através da especialização, através do treinamento, através da qualificação.
que acaba gerando ganhos e resultados que agregam não só valor ao processo, mas que também são metrificados através de ganhos financeiros. A questão da gente estar desenvolvendo no mercado nacional, principalmente reinventando alguns modelos, ou melhor do que reinventar é o adaptar os modelos, porque a nossa escola é uma escola alemã, que são os melhores andaimes mundiais. O que a gente fez foi trazer para o Brasil esta questão dos andaimes, e só que a gente adaptou o nosso negócio em cima do qual é a estrada que a gente vai percorrer, quem são os nossos pilotos. Então, o que a gente fez foi exatamente trazer o que existe de melhor no mundo para o mercado nacional, reinventando, trazendo uma inovação sobre produtos que são, desde a época de Jesus Cristo, que a gente fala que existem andaimes de construções. Os andaimes estão permeados na história mundial de diversas formas. E o nosso caminho hoje da JOG é trazer, através dessa especialização, uma solução completa, que com bons planejamentos, sabendo aonde a gente vai chegar, como a gente vai chegar, e que bolso que esse cliente tem, que performance que ele quer atingir. Então hoje a gente acaba se destacando aí nos mercados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná. Estamos caminhando aí no Brasil para poder desenvolver esse trabalho como um trabalho de engenharia, um trabalho pensado e sendo executado principalmente através de especialistas, que é um pouco do Léo, que ele traz a especialização para que a gente consiga atingir qualidade, produtividade, segurança, custo. Então é saber para onde a gente vai e como a gente vai, e principalmente chegar. A gente tem que ter o objetivo e traçar esse objetivo. Então a JOG trabalha com esse intuito. Que fantástico, gente. Assim, esse papo ele vai ser um papo muito legal, porque a gente vai fazer um pouco mais de imersão aqui em viabilidade, em planejamento, em execução, e é óbvio que eu vou falar, e a frase não é minha, eu até vou me valer um pouco da frase do Dario. A gente vai falar de um assunto que ele não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. O ciclo da construção civil ele é muito longo, ele é muito específico, ele é muito detalhista, ele pode ser feito de várias formas diferentes, mas quem almeja hoje qualidade, quem almeja planejamento, quem olha para a entrega e ao mesmo tempo também tem que olhar para a rúbrica do quanto vai sobrar no final, né? Vai percorrer uma maratona, se não for uma ultramaratona até, né, Dario? Acho que talvez até a maratona já tenha ficado para trás, porque é um ciclo de cauda muito longa. E aí, Léo, eu vou começar por ti. Tem uma frase que ela é muito legal, a construção ela é muito empírica, né? E ela vai muito em cima de... Os empresários, eles tendem a olhar para o negócio: eu vou fazer dessa forma porque o meu pai fazia, ou porque o meu avô fazia, porque isso é uma coisa que passa de pai para filho. Que nem a gente estava brincando ali antes, em cima de Grêmio, em cima de Internacional, aqui no nosso estado a gente é bem assim, né? Passa de pai para filho alguns costumes, e no meio da construção civil ele também é costumeiro a gente vê a empresa que foi o pai, foi o filho, um vô antes, e assim vai, e eu faço dessa forma como meu avô sempre fez, e às vezes... deixa passar uma tecnologia nova, deixa passar um desenvolvimento com um pouquinho mais de profissionalismo, enfim. Então, por mais que tu já tenha discorrido por 45 minutos sobre o que a Pro faz, conta um pouco mais pra gente essa parte de como desenvolver uma viabilidade profissional, como olhar já desde o início do que vai vir o ciclo de uma construção civil, já pautar aquilo ali, já olhar para os números, para as rúbricas, o quão isso é importante, como vocês fazem isso dentro da Pro. Então, o que tu falasse aí é o que acontece, cara. Uma maratona nessa jornada aí, tanto para uma obra, né, quanto para uma incorporação. Serve para tudo. Tu vai ter uma indústria que quer ampliar um pavilhão, serve para um empreendedor que quer comprar um terreno, construir um prédio para vender, uma loja que quer expandir, quer fazer uma loja nova, assim. O ciclo é longo. Tu decidir o local onde fazer isso, tu comprar esse terreno, tu permutar, ou tu usar um terreno próprio teu, que tu tenha já na família, enfim. Tu fazer as contas iniciais desse investimento, dessa viabilidade, vamos chamar assim, inicial,
Ou seja, eu vou investir tanto, isso vai retornar tanto na minha fábrica, isso vai retornar tanto na minha loja, ou eu vou vender esses apartamentos por tanto. Aquela primeira conta que o cara faz é uma conta por metro quadrado, uma conta do histórico da família dele. Eu construí 3 prédios, foi assim, meu pavilhão antigo custou tanto, as 20 lojas que eu já tenho custaram tanto, essa 21ª vai custar assim. Eu vou vender os apartamentos por tanto, a minha fábrica vai produzir tanto. Ele faz uma conta por metro quadrado de custo e uma rentabilidade, uma venda, enfim, que ele tem também de... Sempre deu resultado, né, Léo? Sempre deu resultado. Qual é o resultado, eu não sei, mas sempre deu resultado. Sempre fizemos assim, sempre deu resultado. Qual? Aí, cara... Vou chamar meu gerente financeiro. Depois que isso aí é feito, o cara toma a decisão de entrar para o negócio, ele começa a desenvolver essa obra, desenvolver essa incorporação, essa construção. Né? E daí desenvolver, ele vai contratar projetista, ele vai pensar nos fornecedores, e aí que vem, vamos dizer assim, a confirmação da viabilidade que eu falo. Né? Então, ele vai fazer um orçamento, ele vai fazer um planejamento, ele vai definir isso. Aí é que a gente consegue fazer as coisas pensarem de uma forma organizada. Estou bastante feliz aí com o mercado, tem tido essa prática, né? A gente conversa muito, eu e o Dario aqui, uma prática já mais, vamos dizer assim, dentro de São Paulo já mais normalizada, né? Faz parte do dia a dia dos caras, mas a gente vê muito isso aqui no Sul acontecendo já hoje, bastante, das empresas tratarem isso de uma forma séria. Eu tenho a viabilidade que é para decidir entrar no negócio. Agora eu tenho que confirmar a minha viabilidade com os meus parceiros, com meus projetistas, com meus fornecedores, com minhas equipes. E aí a gente começa a desenvolver isso num processo a 4 mãos ou a 6 mãos. Empreendedor, empresa do orçamento e planejamento, né, a gerenciadora, e os fornecedores, por exemplo, a JOG e outros. Né? Então tu começa a pedir propostas para as empresas, tu começa a avançar nos projetos, decidir. E tudo é um jogo de cobertor curto. Claro. Se eu quero tudo que o arquiteto me coloca, tudo que eu quero para deixar fantástico, toda a segurança fantástica da minha obra, os melhores equipamentos, a conta num primeiro momento não fecha. Se tu olha os assuntos em separado, ela não fecha. Quando tu bota todos junto num orçamento e no planejamento e começa a jogar esse jogo, tu vai definir as tuas prioridades, tu vai alinhar as tuas premissas e tu vai confirmando aquela viabilidade conforme esse jogo que tu quer jogar. Eu estou bastante contente com o quanto as empresas têm feito isso hoje em dia, né? Tratando isso de uma forma séria, como deve ser. E não simplesmente ter um hiato entre... fazer a viabilidade na hora de comprar o terreno, deixar os projetistas projetar, quando vai começar a obra, ligar para a JOG, ligar para não sei quem, fazer um orçamento de obra durante a obra andando. Muitas vezes as melhores soluções acabam se inviabilizando porque os projetos já arrumaram para um lado que não houve um planejamento inicial, não houve um planejamento, um orçamento, estratégia. E aí tu não consegue voltar atrás e acaba dando um jeito. A obra sempre dá um jeito, ela vai fazer e vai construir. É obrigado a fazer encaixar, né, Léo? Só que vai tirar de um lado e para poder colocar no outro para fazer encaixar em cima do que tem. E eu sempre falo assim, verba, né, cara, a obra ter custado mais caro do que o cara pensa é doloroso, a obra ter ido e voltado com retrabalho é doloroso, mas para mim o mais doloroso é as empresas não aprenderem com seus próprios processos. Quantas empresas já estão na 5ª, na 6ª, na 10ª investimento, 10º empreendimento e eles perdem a oportunidade de aprender consigo mesmo. Quando tu faz um processo desses organizado, desde a viabilidade até o início da obra, tu vai aprendendo com o teu próprio processo, aprendendo contigo mesmo e cada vez mais as tuas métricas servem para ti escolher melhor o teu próximo terreno, escolher melhor os teus parceiros, o teu processo flui de uma maneira mais... Sobretudo porque o que a gente está falando aqui é um mapa de navegação, né? A viabilidade é um mapa de navegação. Ali vai estar escrito, eu vou navegar dessa forma, eu vou por aqui, eu vou... Claro, tem vento, tem a onda, mas eu vou por aqui, eu vou chegar no meu destino e esse vai ser o número que eu vou ter no meu bottom line. Eu sei qual é a minha meta. Exato. Né? Agora, se começa a fazer isso de uma forma mais papel de pão, primórdios lá atrás, ou começa a desrespeitar, vamos empurrar um pouquinho para cá, vamos fazer um pouquinho daqui, vai dar problema. A chance de passar pelo cabo das tormentas ela é muito maior, não é? Então, essa é a seriedade para quem não está entendendo exatamente, eventualmente um espectador nosso que não esteja entendendo, a gente está falando de um segredo do negócio, ele parte de um desenvolvimento, de uma viabilidade bem feita, que vai passar por um planejamento que vai ser bem executado e etc. Né? Enfim, foi muito rico o que tu falou, Léo. Dario, na JOG, vocês são muito focados ali em produtividade, em eficiência, né? Vocês são muito focados em segurança, o processo de desenvolvimento, como tu estava falando, vai buscar na Alemanha
a tecnologia e vai botar no carro, vai adaptar o carro brasileiro para poder passar pela estrada de chão. Quem já dirigiu um carro alemão entendeu perfeitamente isso. Em estradas alemãs. É uma história A. No Brasil é uma história B. Exatamente. Mas me parece que aqui no nosso mercado a gente também tem um cara que está muito preocupado em o número encaixar. Ponto. Sempre. O que vai acontecer no meio do caminho, não sei, vamos driblar, mas eu preciso encaixar um número e às vezes até não parte em cima do o que é melhor, o que é o mais seguro. Como que é esse desafio para vocês ali no dia a dia na Jog? Como que vocês conseguem trazer um produto de alto gabarito, de alta qualidade, mas fazer isso encaixar no resultado final do empresário? Primeiro, isso tem sempre uma questão principal que é entender o cliente. Se tu não souber com quem tu está tratando, o que ele vai fazer, quais são as premissas básicas desse cliente, eu não consigo ajustar a minha rota de navegação e não sei para onde é que a gente vai, que teoricamente bate muito hoje em questões de custo. Todo mundo quer o melhor produto, a melhor mão de obra, mas muitas vezes fazer encaixar tudo isso, principalmente sem o planejar, que é a parte 1, porque a gente fala em viabilidade, planejamento e execução. Antes da viabilidade vem um primeiro planejamento, um pré-planejamento. Então é uma estratégia que tem que ser entendida para onde vamos e como vamos para que a gente possa escolher o melhor produto, o melhor custo-benefício, até onde vai o equipamento, como o equipamento vai te trazer e agregar valor ao teu projeto, que esses valores, eu digo muito que existe uma bifurcação entre preço e agregar valor. Quem não conhece não consegue precificar o valor. À medida que o cliente vai entendendo do processo e vai precificando os itens que vão agregando valor com o uso do equipamento, a mudança da linha de balanço de uma obra, os ganhos de antecipação, a verificação de prazo, a questão vinculada à qualidade, a norma de desempenho, a eficiência e produtividade. Todo mundo quer trabalhar com o melhor e usar sempre o melhor, mas a gente hoje cada vez mais está sendo obrigado a encaixar dentro dos custos. Então é difícil de fazer isso sem que tu tenha uma leitura do cliente, que tu consiga pelo menos entender aonde que tu pode ofertar da melhor maneira. Hoje a gente trabalha com a construção civil, com a indústria e com os eventos. São 3 clientes totalmente diferentes que eles têm que ser analisados com o mesmo produto de prateleira, mas existem estratégias muito particulares para cada um deles. Então, nada mais importante do que planejar inicialmente com esse cliente, criando e definindo as métricas dele e os critérios dele, para saber o que ele pode abrir mão de alguma coisa ou o que ele tem de critérios base que ele não pode abrir mão. Então nós vamos construindo isso com ele para poder fazer o produto encaixar com o melhor custo-benefício. Sempre é possível, sempre encaixa. Muitas vezes assim, as dificuldades geram oportunidades, né? Era uma época que as viabilidades, né, iniciais dos empreendimentos eram mais folgadas. E se tinha uma cultura de apertar fornecedor. Eu tenho uma viabilidade tranquila, jogo para um comprador, ele vai lá apertar desde o parafuso, o andaime, não interessa se é estratégico ou não, é o apertão. Hoje as viabilidades estão mais apertadas, tem menos terrenos, tem escassez, né, de oportunidades para as incorporadoras, vamos falar nelas. Então assim, tu já não sai com uma viabilidade muito redondinha. Tu precisa fazer engenharia nessa viabilidade. E aí as oportunidades aparecem para quem tem solução de engenharia, né? Caso, dando exemplo aqui do Dario, que está aqui do nosso lado, né? A partir do momento que as empresas não estão olhando os seus fornecedores como eu tenho uma meta de apertar 10%, como parceiros, eu nem vi, né, a proposta do como cara. Parceiros, a minha meta é apertar 10%, porque é um jogo de apertar, né? De espremer. Então não é isso. Esse aqui é um fornecedor estratégico, tem que olhar a engenharia. Então tem que olhar o planejamento, tem que dessa forma tu cria valor. Então assim, essas dificuldades, né, do mercado, esse mercado mais apertado, mais denso, né, acabam gerando oportunidades para as empresas que geram valor. A questão acho que da parceria, né, Léo, principalmente, quando as empresas entendem que existe uma parceria e que existe uma questão
Muito contrário é o esconder, porque a visão antiga é o esconder e eu não te mostro o que eu tenho e quero de ti. Escondedor, Hoje, na verdade, é exatamente diferente disso. Quanto mais compartilhada a informação, mais chance da gente chegar na melhor escolha e poder planejar estas escolhas e saber que a gente vai fazer encaixar, porque é obrigatório encaixar dentro do processo. Então, quando a gente pega e consegue tratar com clientes que eles compartilham as informações, colocam na mesa, trabalham essa engenharia junto em um planejamento, em uma busca de metas, isso sempre tem um resultado muito mais positivo. Perfeito. Essa é uma estratégia que é sempre importante. A minha questão, eu vou sair do lúdico, bem na prática. E eu vou falar um negócio, vou te elogiar pra caramba, vou elogiar a tua empresa, eu não tenho procuração para isso e não estou sendo comissionado, mas eu te passo meu telefone se tu quiser me comissionar, depois a gente conversa. Mas, cara, a Jog é uma referência no que faz. Tem uma qualidade absurda, é um fornecedor que não escuta um player de mercado falando que não foi um desempenho de um trabalho de excelência da Jog. Mas a realidade do mercado é exatamente essa que o Léo estava trazendo. As margens são muito enxutas, a viabilidade está muito enxuta, e tem um russinho lá no final da história que tem que combinar, que é o preço que esse cara vai investir para pagar aquele produto, né? O cliente final vai pagar aquele produto. Então, quando vem com esse mindset de apertar o fornecedor, né, geralmente é o cara que paga a conta, e nós todos aqui somos fornecedores, a gente sofre basicamente do mesmo mal. Mas como que tu consegue, Dario, fazer a conta de uma empresa de alta qualidade, de alta preocupação naquilo que faz, entrar numa situação tão enxuta de mercado, uma margem tão enxuta, né? Num cara que está preocupado tanto com o quanto ele vai despender com esse fornecedor? Eu acho que tem algumas questões, principalmente quando a gente trabalha na Jog, e tem como mentalidade dentro da empresa que a gente entrega a engenharia e a gente entrega a solução para os nossos clientes. A gente não entrega a locação, a gente não faz somente a locação, a gente entrega sempre uma solução, que começa sempre pelo planejamento, pelo projeto, pela montagem, pela desmontagem, pela logística. Engenharia de andaime. Engenharia de andaimes. Tem que pensar no projeto para entregar a melhor solução para o meu cliente em cima das necessidades dele. Como faz isso encaixar? A eficiência vai te trazer através da especialização, através do treinamento, através de entregas de inovação como o BIM, como produtos que te oferecem caminhos para mostrar para o cliente que ele vai ganhar, que ele vai ter benefícios e que encaixa, que o produto encaixa porque ele muda a maneira de construir, ele muda uma linha de balanço de um planejamento. Quando ele entender que a dinâmica do jogo ela encaixa, a gente consegue ter uma eficiência muito grande, porque a gente está falando em estar dentro da viabilidade, alterar a maneira do jogo e melhorar a qualificação. Então, esse produto é um produto que ele é feito com, como o Léo disse, ele não é feito sozinho. Ele é feito com diversas mãos, que são engrenagens, onde a gente gosta muito de sentar, eu e o Léo estavam conversando, que existe uma diferença muito grande quando a gente senta com um tomador de decisão, porque ele não pensa nem só nos 100 metros rasos e nem na maratona. Ele pensa em quantas maratonas ele vai fazer ao longo da vida dele. Esse cara, ele está pensando na órbita completa, em todo o processo. Ele não está pensando focado em uma única obra. Quando a gente senta para falar com um engenheiro somente, onde ele está preocupado com o custo ou fazer somente encaixar. Quando a gente tem o tomador de decisão junto disso e que ele enxerga que o processo ele vai ser um processo que vai agregar a empresa como um todo e trazer benefícios, e esses benefícios eles vão através de um ganho de produtividade, um ganho de eficiência, de norma de desempenho, que tudo isso está atrelado ao resultado final que uma empresa, principalmente na construção civil, traz, que é essa engenharia desse processo, ele começa a ser um ponto positivo para que a gente consiga disseminar esse trabalho, essa qualificação
e fazer com que o mercado tenha um entendimento e essa leitura de que funciona planejar, de que funciona se organizar para não só uma única corrida, usando várias corridas. Usando o próprio exemplo da JOG para responder essa tua pergunta e entrando uns termos um pouquinho mais técnicos, assim, mas a gente tu vai avaliar o preço do andaime por 1 metro quadrado, né, de aplicação do andaime lá na fachada, né? Então, o comprador tradicional vai olhar o metro quadrado da empresa A, da B e da C e vai dizer, vai apertar, me baixa o preço. Nem olhou, nem leu a tua solução de engenharia, não está preocupado com a tua história, né? Ele vai dizer assim, tá, eu tenho aqui uma planilha, tanto metro quadrado, eu vou apertar todos, quem mais descer, eu vou dizer para o meu chefe que esse é o que eu mais apertei. Né? Quando a gente tem a oportunidade de olhar o todo, de olhar a solução de engenharia, sentar com o decisor, que nem o Dario falou, a gente vai dizer assim, cara, independente do meu preço por metro quadrado, a minha solução de engenharia que eu estou trazendo para ti, ela tem uma aplicação na tua produtividade da obra. Tu vai produzir a tua fachada assim, tu vai fazer a terminalidade do teu acabamento assado, tu vai, a tarefa 1, 2 e 3 que tu faria em 1 mês, tu vai fazer em 2 meses, tu faria em 2 meses, tu vai fazer em 1, tu vai aproveitar a tarefa 9 e fazer a 10 ao mesmo tempo, que na outra solução elas, né? Tu não ia fazer, tu ia fazer primeiro a 9 e depois a 10. Com isso, tu vai fazer a tua obra, em vez de em 24 meses, tu vai fazer ele em 22 meses, tá? Então, isso tu vai ter 2 meses de obra a menos. O que tu ganha com 2 meses de obra a menos? O custo indireto da obra, 2 meses a menos. Uma obra aí de porte grande, aí, média grande, tem 1 milhão por mês de custo indireto. O que é isso? São os engenheiros, o custo do canteiro de obra. O custo da obra está funcionando sem produzir. Se estiver chovendo, se chover, todos os dias tem. Então, assim, só que assim, a obra é muito forte. Isso. Então, assim, os caras estão, às vezes, nos centavos do metro quadrado, brigando, e fazem a obra ficar 2 meses a mais e jogam 2 milhões de reais. E assim, gera um desconforto com o cliente que entrega mais tarde, gera um desconforto, um descompasso entre o lançamento da obra, que vem o teu setor que estava programado para dia tal, as vendas estavam programadas. Assim, tudo isso aí tem a ver com o planejamento, ou seja, a obra atrasou 2 meses, é muito mais duro para ele do que os R$1, R$0,5 por metro quadrado. Então, assim, claro que tu vai analisar o contexto. Então, assim, a minha solução de engenharia pode eventualmente ter um pouco diferença de preço do metro quadrado, mas eu tenho um ganho indireto na tua produtividade. Então, assim, esse tipo de coisa que quando tu tem um acesso a empresas que entendem isso, que sentam contigo e conversam isso, a gente consegue daí entregar valor. E aí que eu estou falando dos 2 processos juntos, tanto o meu como gerenciadora, quanto do fornecedores que entregam engenharia, e não só materiais como o próprio nome da JOG. Perfeito. Agora, tem uma parte que ela é a seguinte, Léo, tu tem uma frase clássica, eu gosto muito dela, eu já ouvi ela algumas vezes, que é eu vou jogar um pouco a brasa pro meu assado já na parte mais de imobiliário mesmo. O incorporador, ele faz a compra de um terreno pensando num produto por fotografias, como é que é a tua frase? Fotografias temporais. Eu adoro quando tu faz essa citação. E ele tem uma percepção de aquilo, uma fotografia temporal, de que vale tanto. E planeja rodar uma viabilidade em cima de tanto. E vai trazer para um cara que é profissional, e o profissional vai rodar essa viabilidade, vai ver que, e vai olhar para o mercado, é um cara que é ativo no mercado, conhece as pessoas, conhece pesquisa, conhece o que está acontecendo. Cara, eu vou te entregar esse desenvolvimento, eu vou te entregar essa viabilidade, perdão. Como que é o impacto disso? Como que é a reação desse cara, desse player? Como que tu consegue lidar com isso quando tu desconecta um pouco da fotografia que ele tinha de passado dele? Isso acontece bastante, né? Até comentei ali na minha outra fala, desse desenvolvimento. Vamos falar de mercado imobiliário, né? Mas serve para tudo. Esse ciclo é muito longo, né? Então, o empresário, ele tem uma fotografia da situação quando ele está decidindo entrar, comprar, permutar, usar um terreno. Ele tem uma fotografia quando ele está desenvolvendo a arquitetura, que é o principal norte que ele vai dar, vai ter esse acabamento, vai ter esse andar a mais ou não. São as definições vai ter essa piscina, do empreendimento. Vai ter mais estacionamento ou menos, exato. E ele tem depois, quando tu começa a verificar essa arquitetura nos projetos complementares, a estrutura, o elétrico, o hidráulico, os andaimes, tu começa aí a fazer aquela arquitetura linda encaixar na engenharia, nas normas, nos prazos, e aí tu começa... E, por fim, a obra em si.
O que eu sempre falo, né, essa brincadeira que tu falou, é que muitas vezes o cara confunde essa fotografia no tempo. Então, assim, ele olha o orçamento, como é que tá quando ele vai comprar, na viabilidade, e ele olha na obra. E no meio do caminho? E esse andar, né? E esse desenvolvimento. Ele não acompanha essa mudança, que é uma mudança muito sensível dentro do processo, num temporal muito curto. E aí vai uma brincadeira que todo mundo fala assim, nunca é um tempo bom para fazer um orçamento, porque eu ainda estou esperando o arquiteto mandar o projeto, eu estou esperando ainda decidir se eu compro o terreno da esquina para botar mais um andar, eu ainda estou esperando a JOG me devolver a proposta para ver se vai dar para usar fachadeiro aqui, ou eu vou ter que, aqui num pedaço da minha obra, inventar alguma solução, então assim, e aí espera, começou a obra, não, mas a tapume, a gente sabe fazer tapume aqui, cara, fundação é furar, o orçamento é caro, né, tanto caro para comprar quanto para usar minhas equipes internas, assim, e não vai fazendo. Começou a obra e o engenheiro da obra no domingo vai fazer o orçamento dele lá. Então essa é uma cultura que hoje a gente tem vencido isso. E a gente propõe fazer fotografias do orçamento durante esse desenvolvimento e tu, através dessas fotografias, tu inverte a lógica e fala sempre é um momento bom. As fotografias do orçamento vão me gerar os meus insights e os meus drives para continuar com a arquitetura para lá ou para cá, para confirmar a solução de engenharia na arquitetura, para escolher o meu fornecedor. Recalcular a rota, né? Recalcular a rota. Então, assim, a gente inverte essa lógica e propõe que se tire fotografias. E tem acontecido, a gente consegue, ao mesmo tempo, com o volume de orçamentos que a gente faz hoje, com a nossa metodologia, realmente ser mais barato, fazer isso mais rápido. Então, a gente conseguiu, de uma certa forma, vamos dizer assim, junto com o mercado, se educar, assim, e tem sido bastante comum hoje, nesse ciclo entre a compra do terreno e o início da obra, se fazer 3 fotografias, o que não acontecia há 5, 10 anos atrás. Se fazia uma viabilidade para comprar, um orçamento para tocar a obra e pronto. E vai. E assim, até esse último, por que fazer esse último agora que eu já defini tudo? Para justamente não confundir essa caminhada. Né? Então, assim, a minha obra, o orçamento é esse. Depois eu vou performar ela com essa, eu vou cobrar meus engenheiros, eu vou rentabilizar os sócios, os investidores, eu vou pagar o meu financiamento com esse último orçamento, com toda essa caminhada, com a JOG, com o fornecedor ABC, com essa solução de engenharia. Então, entendi. Estou bem animado aí com essa postura do mercado. Tu falou um pouquinho de troca de geração, de pai e filho, né? A gente sente uma troca de geração nas empresas. E a troca de geração nas empresas tem oxigenado as empresas numa maneira mais assim, aberta de olhar empresas terceirizadas que prestam serviço, como a Find, como a Pro, a JOG. A JOG, vamos dizer assim, estou usando aqui o exemplo da JOG. Eu vejo a JOG entra nesse jogo como engenharia de andames. Naquela visão antiga, ela entra como fornecedor de andames. Locadora de andames. Então, Quanto assim, custa? Quanto custa? Vai. Qual é o teu preço? Manda chegar. Empresas como a minha, como a tua, como a Find, como a Pro, elas cabem melhor numa estrutura de empresa nessa troca de geração, uma mente mais aberta, né, dessa nova geração e que muitas vezes não está de nenhum momento dizendo que o que os pais fizeram não foi legal. É uma caminhada. É uma adaptação, as empresas, né, é chegaram até aqui, tem 50 anos, tem 60 anos, é fantástico. Sempre deu certo, foi muito ótimo. bem trabalhado. Agora a gente está num momento de mercado assim, a gente tem que ir melhorando, ir agregando valor. Então, assim, eu sempre enxergo isso como uma continuidade da evolução dos incorporadores, dos consultores e dos prestadores de serviços. Perfeito. De uma forma geral. Tu tocou num ponto legal, engenharia de andames, não é fornecedor de andames. E ao mesmo tempo, ao mesmo passo, tu estava falando para a gente aí de ser uma empresa que traz da Alemanha tecnologias, inovações, mercadoria, o produto, o insumo em si. Conta pra gente um pouquinho dessa parte, mergulha um pouquinho mais nessa questão tecnológica, nessa questão mais inovadora que vocês viraram a chave na JOG. Como é que vocês estão se diferenciando nesse sentido? Assim, vamos mudar um pouco a chave aqui do nosso papo. Vamos lá. Acho que a inovação, hoje em dia, a gente sabe que inovação na construção civil é uma coisa que é sempre um desafio. Porque o que a gente usa muito, eu gosto de muito usar o termo de que é colocar o All-Star na velha senhora. O que a gente faz, na verdade, é exatamente tentar dar uma roupagem nova para uma empresa que trabalha num setor extremamente conservador,
que tem práticas que não são erradas, mas que vêm muito da questão empírica, da questão geracional, de familiar. Então, o que a gente traz assim para poder tentar se diferenciar nesse mercado são as questões de, primeiro, trabalhar com bons produtos. Sem bons produtos e sem boas pessoas, a gente não consegue botar em prática o que a gente quer determinar no mercado como solução. A solução depende de boas pessoas, a gente nunca vai trabalhar só com inteligência artificial, porque a gente vai precisar de pessoas para executar diversas atividades que a gente nunca vai conseguir fazer uma substituição completa. Então, como a gente fez, o que a gente trabalhou na JOG? Foi uma solução completa, juntando bons equipamentos e boas pessoas, cultura, treinamento, solução completa, e agregando a isso a questão do BIM, da informações, as velocidades para poder, em cima de um planejamento que ele gostaria de fazer todas as questões aplicadas pelo arquiteto com desenvolvimento, não deu certo. O Léo, através da ProEng, fez uma fotografia temporal. Essa fotografia temporal não tem verba para chegar no final, existe uma readaptação, uma reavaliação. Isso a gente traz para a nossa engenharia, para o nosso dia a dia, porque nós acabamos nos moldando também e olhando quais são os melhores custos-benefícios dentro desse nosso trabalho, através da engenharia, através da especialização e especializar. A gente busca muito essa questão da velocidade da informação, e essa velocidade da informação faz com que as pessoas solicitem coisas aceleradas porque tem que recalcular rota, recalcular rota. E sempre que a gente consegue trabalhar e trazer isso para o nosso dia a dia, e através de um especialista que é enxergar um bom orçamento, trabalhar com um bom orçamento para compor esse orçamento mestre, nos dá a capacidade de ajustar a rota sempre que é necessário. Então, trazendo uma solução diferenciada, um produto diferenciado, e trabalhar essa questão de qualidade. A gente busca sempre qualidade, produtividade. O que a gente fala muito na JOG é que a gente não abre mão de segurança e de qualidade. Então, são duas coisas que a gente não abre mão. Então, a gente tem que fazer encaixar sim, mas sempre com segurança e qualidade. E aí existem diversas nuances aí nesse mercado que a gente vai recalculando as rotas, ajustando aí as velas para poder chegar no final em cima do nosso planejamento. Junto com a ProEng, a gente busca um planejamento em cima do desenvolvimento do cliente para aquela obra para poder recalcular, verificar o que a gente vai entregar para ele, se está dentro dos parâmetros deles em termos de tempo, em termos de segurança, em termos de qualidade, produtividade. A gente fala muito aí, normas de desempenho, cada vez maior. Hoje a gente está trabalhando num comitê da ABNT para revisar uma norma de andaimes que tem 34 anos, onde a gente fala em normas europeias que a JOG segue como padrão, que são normas que são revisadas a cada 4, 5 anos e que a gente fala em 3 volumes que são mais de 300 páginas. Nossa. Então são coisas que a gente acaba trazendo de mercados e usando do benchmark para poder trazer práticas que são práticas eficientes. Tá. É exatamente isso que a gente busca, eficiência, qualidade, eficiência, segurança. Claríssimo, claríssimo. E seguindo nesse tema inovação, enfim, tecnologia sob um certo ângulo, Léo, a galera lá no teu escritório, ela tá rodando viabilidade da Compal, né, cara? E eu acho que a Pro, ela já é por si só, já é algo inovador, porque, né, mexe com uma dor latente no empresário, no construtor, enfim, no empreendedor, e vocês conseguiram dar um certo nível de escalabilidade com qualidade para isso, né, Léo? Qual foi a chave? Qual foi a lâmpada que acendeu aí? Então, foi justamente essa casa aqui, né, o tijolo. A gente participa aqui há 2 anos e pouco já, então esse aqui é um ambiente inspirador de inovação para a gente. E frequentando aqui e tendo essa oportunidade de estar com outras empresas nessa mesma caminhada, né, de empresas tradicionais querendo ser inovadores, empresas inovadoras querendo estar junto com as empresas tradicionais para ofertarem seus serviços, né?
e toda um ambiente de compartilhamento, né? Então, de assim, informações. eu vejo assim, a empresa hoje, ela serve para mim, serve para todos. A gente quer aparecer para os outros, ser inovador, né? Ter uma imagem inovadora, a gente quer ter postura inovadora e a gente quer ter prática inovadora. Então, a gente buscou isso tanto para vamos dizer assim, pescar novos clientes, né? Ter novos clientes, né? Hoje a gente usando de ferramentas aí que outros setores usam, por exemplo, as imobiliárias usam para impulsionar Meta, Google, para buscar clientes fora do nosso campinho aqui do sul do Brasil. Inacreditável o resultado positivo que deu esse trabalho que eu estou há 1 ano e meio fazendo. Gerou um monte de lead aí de caras que talvez eu fosse demorar 10, 15 anos para estar sentado na frente deles. Para chegar, né? Em 5 minutos, tá? Até fazendo um recorte aqui, um cara me ligou semana passada e falou assim, ó, te conheci no Instagram e saiu falando comigo como se fosse meu amigo de 15 anos atrás, assim, coisas que eu demorava muito para... A pessoalidade, né, Léo? E assim, cara, me conheceu no Instagram, já é meu amigo. Na verdade é uma confiança, né? Assim, inacreditável isso, né? Assim, então, assim, essa ponta da captação de clientes, a gente está realmente, como gerenciadora, sendo inovador de captar, assim como se capta leads para vendas de imóveis, né? Então, assim, parece normal hoje, muita gente fazendo, mas há 2 anos, quando a gente começou a fazer, era bem inovador, bem diferente. Então, tu gera um monte de uma escalabilidade, que a gente falou. E a gente tem que fazer acontecer. Então, tu tem que inovar no outro lado, né? Na produção. Então, na produção, a gente também entrou para dentro em basicamente 2 frentes de trabalho. Uma que são o levantamento das quantidades, é uma coisa um pouquinho mais técnica do meu trabalho, mas eu preciso levantar as quantidades para fazer um orçamento. Basicamente, ele é feito de quantidades e preços unitários, né? Então, vou simplificar, quantos tijolos, quanto vai de concreto, quanto vai disso, daquilo, vezes o preço unitário de cada um deles vai dar o orçamento da obra, né? Então, a gente precisava levantar essas quantidades no projeto, que até então era feito no braço, levantava quantos tijolinhos, quantos metros cúbicos de concreto. Manual. Então, gente contando para fazer contagem através de robôs, através de inteligência artificial, através dos próprios modelos do BIM. O mundo ideal é o mundo do BIM, né? Então veriam projetos em BIMs, com as quantidades com ali. Todos os dados e informações levantadas. Justamente isso vai de encontro, ou confronta aquilo que eu vinha falando antes, de tirar fotografias durante o desenvolvimento do projeto. Então eu ainda não tenho projeto para levantar quantidade. Então a gente premia essas quantidades, a gente faz parametrizações com bancos de dados. Então a gente tem um trabalho bem bacana com empresas terceirizadas, junto com os nossos times de engenharia, para montar esses bancos de dados, essas métricas, essas parametrizações, para a gente fazer orçamentos mistos entre levantar quantidades através de robô e parametrizar quantidades que ainda não tem. É um trabalho que está vivo, sempre em andamento, não termina nunca, é um grupo de trabalho interno nosso. Além disso, a gente tem parcerias. A gente tem uma parceria com a JOG, a gente tem parceria com a Knauf, a gente tem parceria com a Cassol, a gente tem parceria com grandes fornecedores, que a gente tem, vamos dizer assim, pesquisa e desenvolvimento contínuos para criar modelos, métricas, para a gente cada vez estar mais rápido e mais barato, que é importante. Não adianta, tem que ter preço. Claro. Que nem unha, tem que estar sempre cortando, né, custo e tempo. Quanto mais rápido eu conseguir fornecer para o meu cliente a informação que ele quer e quanto mais barato, mantendo a qualidade, né, isso vai ser bom para todos os lados. Então a gente tem trabalhado incessantemente nesses grupos de trabalho de pesquisa e desenvolvimento com parceiros, no desenvolvimento da produtividade e no desenvolvimento das vendas, assim, bastante inovação, tem chamado a atenção muita do mercado, né? Muitas empresas tradicionais que fazem trabalhos semelhantes ou fazem internamente, ficam às vezes, né, impactados do jeito que a gente faz isso, né? Essa forma bacana, mas eu fico muito contente com isso aí. Vocês são cracassos, cara. É fantástica a metodologia de vocês. Eu até vou recomendar para o teu marketing agora recortar essa tua fala, porque sim, ela serve para te botar num site ali, institucional, e dizer como é que vocês fazem. É assim que funciona. Quer saber como a gente funciona? Assim que funciona. E, cara, fantástico. É totalmente disruptivo o negócio de vocês. Pelo menos no auge da minha leiga visão, é totalmente disruptivo e eficaz, que é o mais importante. E do lado da JOG tem uma cerejinha aí que é o Top ADVB de sustentabilidade, né, Dario? Vocês ganharam essa premiação, são bastante focados nessa questão sustentável. De novo, eu já falei bastante aqui da JOG, da minha admiração. Queria que tu discorresse assim, esse pilar da sustentabilidade, o quão é importante para o teu negócio e o quanto vocês valorizam isso.
Exatamente isso. Isso é legal, essa história que a gente começou através de parcerias. E para a questão de marca, de reforçar parcerias aqui no Rio Grande do Sul, nós participamos do Top ADVB no Rio Grande do Sul, montando cenários, estratégia, etc. E junto com o Sinduscom, trabalho com o Sinduscom, nós fizemos a questão da reforma do laçador. Então o laçador, como é um monumento que ele traz muito apego para o gaúcho, ele é o nosso monumento símbolo mais importante, imagem, né? A nossa imagem. O gaúcho tem essa questão de ser da terra, estar na terra, valorizar as suas origens. E a gente conseguiu embarcar através dessa parceria com o Sinduscom, criando essa revitalização do laçador. A gente acabou trazendo desse trabalho e participando na questão de marketing cultura no Top ADVB do Rio Grande do Sul, e nós acabamos vencendo esse processo e nos tornamos Top ADVB de marketing. Foi uma experiência muito legal, acabou dando uma sequência em relação a isso, de parcerias com a ADVB que a gente segue até hoje, e a gente foi convidado para participar em São Paulo também do Top ADVB de sustentabilidade. Por que a sustentabilidade? Hoje a gente sabe que a construção civil é uma das maiores geradoras de resíduos sólidos do Brasil, é a construção civil, através de todas as práticas que são do dia a dia e que gera uma quantidade de resíduo enorme. Então a gente trabalhou e entrou com um case sobre a sustentabilidade através da questão do equipamento. Como o equipamento vem com padrões europeus que já trabalham muito a questão ESG, da sustentabilidade, etc., o nosso equipamento ele é um equipamento que vai para a obra e 100% dele ele retorna para a JOG. Então a gente trabalha muito numa reutilização, num processo circular, onde a gente tem uma eficiência muito grande em relação a não gerar resíduo, e isso cada vez mais entra nas práticas, né, Léo? Que a gente vê que o Rio Grande do Sul está trabalhando cada vez mais, e quem não trabalhar vai ficar de fora sobre as questões do selo LEED, selo Aqua, que são selos de qualificações ambientais que estão diretamente atrelados à questão da sustentabilidade, que isso trazem benefícios para essas construtoras de poder construir mais, de ter benefícios... Financiamentos mais baratos. Liberar financiamentos. Hoje a gente olha e isso é um diferencial. Porém, amanhã, quem não acompanhar hoje vai ser uma premissa básica e não vai ser um diferencial. A inovação vai estar em outro ponto futuro. Então, trabalhar isso na JOG, a gente tem essa questão do ESG em si, de trabalhar o social com colaboradores 100% CLT, trazer a cultura, o treinamento, essa especialização com pessoas, a questão de governança, de toda a governança da empresa, saber para onde vai o foco, qual é o planejamento. A gente sabe que a gente está correndo uma maratona e que são 42 quilômetros, 195. Não te esquece que tem 195 no final. Pesa. Então é exatamente isso. A gente tem um planejamento de governança, a gente trabalha a questão da social junto com os nossos colaboradores, porque uma coisa que a gente pensou muito era, sempre que eu olhava para o montador alemão, ele descia do andaime, pegava um carro que era um carro top e estava jantando ou almoçando no mesmo restaurante que tu estava. Então a questão do ganho social deste colaborador foi sempre uma prática que a gente busca aqui, que é requalificar ele, porque a gente sabe que a construção civil ela tem linhas hierárquicas em relação às pessoas que trabalham nessa pirâmide. E a nossa métrica foi sempre trazer um equipamento sustentável, práticas sustentáveis, mas isso tem que ser feito através de um processo que ele é sustentável no todo e que existe essa questão da governança e existe a questão da sustentabilidade. Então, a gente gosta de dizer que a gente não faz força para ser sustentável. Está intrínseco à empresa a sustentabilidade. Então, a gente fala muito que treinar é qualificar, que segurança no trabalho ele é um hábito e não uma obrigação. Então, quando isso ser internalizado no colaborador, ele vai ter práticas de segurança, porque isso é um hábito.
e não é uma obrigação onde ele se força a esse procedimento, a esse processo. Então a gente enxergar um andaime de um prédio onde tu fala em algumas toneladas e enxergar que aquilo tudo vai ser retornado sem gerar nenhum resíduo por um setor que é um gerador de resíduo, isso tem um valor agregado muito, muito interessante para nós. Bizarro. Eu acho que isso, quando está na premissa da empresa, quando é legítimo, exatamente, te dá titularidade, te dá know-how de fato naquilo, tu te apropria disso. Isso é essência, isso é cultura e é bagagem. Eu bato nessa tecla, estou junto com vocês. Mas isso é algo que na prática é percebido pelo cliente, por quem está contratando também, ou isso acho que o meio da construção civil não acendeu para isso. Isso é meu, da joga legal, bacana, mas não é valorizado por quem contrata na ponta. Eu faria uma relação diretamente proporcional à inovação. Tá. Se tu não gastar, ou se tu não investir, que é a melhor palavra, em inovação, tu não vai estar preparado para o amanhã, tu vai estar sempre correndo atrás do rabo, ou correndo atrás da inovação. A mesma coisa está relacionada a essas práticas. Se tu não trabalhar práticas e tu não investir em práticas que sejam sustentáveis, que trabalhem a questão ESG, hoje é um diferencial, amanhã é uma obrigatoriedade. O Brasil ele é muito grande e a gente enxerga isso nas diversas estados do Brasil onde a gente atua, que nós temos que remodelar um pouquinho para cada cliente, porque os clientes são diferentes e existem culturas diferentes. E quando a gente olha hoje, o maior mercado da América do Sul é São Paulo. Quando a gente olha para São Paulo, e São Paulo ele é um líder de produção, de qualificação, de inovação. Então eu olho muito que existem diversas empresas aqui no Rio Grande do Sul que já estão olhando para isso, já estão buscando, como o Léo citou também num bate-papo que a gente teve, que se tu não pode fazer o melhor, faça o que é possível dentro da tua casa com as tuas práticas internas, sejam com as práticas que vêm das práticas familiares, da questão da governança, da questão do social, e começa a trabalhar essa inovação da parte sustentável do teu negócio, que ela vai te capacitar amanhã para estar na liderança, para estar na turma de frente. Hoje tu tem clientes aí listados em bolsa, né? Tanto incorporadoras quanto indústria, que tu tem mais ou menos uma obrigação de ter práticas de ESG para poder ser fornecedor deles, né? Exato. Tu tem aí clientes intermediários aí de grande porte que não são listados em bolsa, mas têm práticas, né? Dão valor para isso nas práticas para os seus fornecedores. E tu integra isso aí. Então as empresas cada vez mais vão dizer assim, de uma certa forma, esse processo ele é um processo que vai acontecendo para todos. O Dario falou agora, eu sempre acho que não fala assim, pô, vou ter que começar a criar práticas agora de sustentabilidade na minha empresa para poder estar nesse mercado. Não, a gente já faz isso. O que falta é uma organização para mostrar isso de uma certa forma, tu botar para fora o teu processo, adaptar ele à necessidade do cliente, a tua realidade, e tu se encaixar nesse processo. E o mercado vai se organizar. Empresas que com alta exigência nessas práticas vão ser atendidas por empresas que possam atender. São empresas que, de alguma forma, entregam uma solução de engenharia, que pensam como um todo. Empresas que têm como foco ter um preço baixo e estar na escala do mercado com preço baixo, vão entrar para outros mercados, o mercado vai se acomodar. Tem comprador e vendedor para tudo. Perfeito. Né? Perfeito. Para mim, assim, já indo até para uma parte final do nosso papo, a gente fala bastante que o mercado da construção civil está passando por uma mudança, né? A gente tenta sair de uma fase mais empírica, acho que a gente está na reta final, se já não saiu de fato, mas a gente está numa reta final de sair desse empirismo, do achismo, para uma coisa mais profissional, viabilidade, planejamento, execução, aquilo que a gente vem falando, é profissional e sustentável. A sustentabilidade, há pouco tempo atrás a gente falava
principalmente o mercado imobiliário, a gente falava em sustentabilidade, era uma coisa assim, uau, mas isso vai custar muito a mais, isso vai custar não sei quanto, o selo de não sei quanto custa não sei quanto. Sempre vai para o custo, né? E hoje a gente parte para a premissa de que, cara, se isso não está intrínseco no projeto se vai não está no nascedouro, né? Se não está planejado no nascedouro. Vai dar problema em algum lugar. Alguém vai acender, alguma luzinha vermelha vai acender ali. Então, deixo para vocês uma pergunta final, que é qual o caminho das empresas de vocês, da indústria como um todo, aonde que a gente vai estar daqui a um tempo? Onde vocês estão, uma visão de longo prazo, aonde vocês estão postulando tanto o mercado quanto a empresa de vocês inserida nesse mercado? Eu vejo que o mercado cada vez mais está, como o Dario comentou aqui, em colaboração. Tá? Não tem mais tempo para as empresas inovarem, se reinventarem, e quando eu falo isso, não é uma inovação gigante, não é uma mudança da empresa inteira, é assim, eu consegui construir naquele terreno ali da esquina, para isso eu tenho que mudar o meu jeito de construir, eu tenho que mudar um pouquinho a minha estrutura interna e tal, assim, essa inovação pode ser do todo como particular, não tem mais tempo para as empresas fazerem isso sozinho. Uma grande empresa nacional, com toda a estrutura e recursos que ele tem de dinheiro, ele não consegue sozinho contratar engenheiros, pegar equipes internas para inovar, para entrar naquela obra. Ele precisa se apoiar na FIND, na JOG, na PRO, em parceiros, que está todo mundo nesse processo de inovação conjunta. Então, assim, essa colaboração entre as empresas, essa colaboração aberta, né, que é justamente o grande termo aí da inovação como um todo, é esse o futuro. Eu vejo que as empresas estão fazendo assim. Eu vou dar um exemplo aqui dessa casa de novo do tijolo, que é a COP Construção. Tá? Tem uma COP Construção aqui no Tijolo, que é uma comunidade prática de construção, que nós participamos, né? Nós aqui, o Dario também participa, que tem aqui 20 empresas, uma vez por mês se encontra aqui, com 2, 3 representantes de cada empresa, que é uma colaboração aberta, todos falando como que estão enxergando essa jornada da compra do terreno até o início da obra, a construção virtual da obra. Como essa jornada está hoje acontecendo para os escritórios de arquitetura, para os projetistas, para os fornecedores, para os construtores e para os incorporadores. Como é que está hoje isso no Brasil? Como é que está hoje em cada uma das casas e qual é que é a visão de cada uma? O grande legal dessa dinâmica da Coop é que a gente trata do mesmo tema sobre várias óticas. Então a gente revisita o tema, cada um dando a sua ótica. E o que fica claro, muito legal, é a disponibilidade das empresas virem aqui contar o que acontece dentro de casa. Exatamente. Eu não consigo fazer isso. Eu uso esse programa e não consigo. Até ontem ninguém ia fazer isso. Jamais uma empresa A ia falar para B que não está conseguindo fazer tal coisa dentro de casa. Não ia fazer isso. Isso é muito legal, cara. E assim, estou falando de empresa líder de mercado, aí, as duas líderes de mercado aqui sentadas, falando como é que resolvem tais pontos, os fornecedores trocando informação. Muito bacana, muito legal. O nível das pessoas que estão participando, o nível das empresas que estão participando e o quanto eles estão abrindo as suas questões, as suas dores, e em conjunto saindo remédio para tudo quanto é dor. Cara, e aí termina, né, cada encontro desses, aí eu fico só olhando os bolinhos assim, se formando, cara, né? trocando cartão, já vendendo, e assim, acho fantástico. Cara. Então assim, colaboração, mostrando o problema, fazendo network e vendendo. Eu brinco, a lojinha tem que vender, se a lojinha não vender também a coisa não funciona. Então assim, acho muito bacana, acho que esse é o futuro, cara. Colaboração, inovação e colaboração. A COP Construção Civil e transformou ela num laboratório farmacêutico. Os caras estão tudo achando remédio para dor nessa COP, cara. Exato. Coisa boa. Exatamente isso. Eu, na verdade, enxergo bem essa linha que o Léo trouxe, que o compartilhar e não o esconder. Eu acho que isso, quando as construtoras, eu vou usar o nome de construtoras, enxergarem que isso vai trazer muito mais benefícios do que concorrência, a gente vai conseguir subir um degrau nesse dia a dia que a gente está vivenciando hoje, que é o custo. Por que a gente está trabalhando e enxergando muito essa questão atrelada a custo? Porque a gente passou agora por um processo de adaptação que ele criou uma bomba que foi a pandemia. Pós-pandemia, os preços de diversos insumos, diversos processos,
eles escalaram não naturalmente, sim escalaram exponencialmente. E isso criou uma necessidade de mudança muito rápida desses processos que um planejamento de antes da pandemia não serve para o pós-pandemia. Existem muitos detalhes e as mudanças são mudanças que são realmente de grande porte. A gente não está falando em curva PM, a gente está falando na curva ABC. Na curva ABC mudou drasticamente. Cada vez mais a gente olha que as empresas querem segurança, as empresas querem qualidade, as empresas querem eficiência, elas querem produtividade. Eficiência vem através de treinamento. Eficiência, produtividade vem através de boas parcerias, bons equipamentos, boas pessoas engajadas no processo. Então, quando a gente entra nesse looping do custo, competitividade, a competitividade trouxe muita questão atrelada a custo, disputas, muitas vezes disputas, né, Léo? O que eu vejo que é o pior são disputas injustas comparando banana com maçã. Diferentes produtos, diferentes soluções são comparadas da mesma maneira porque não existe a leitura do mercado de que existe uma necessidade de uma adaptação e se escolher um produto, tu vai correr um determinado caminho, se tu escolher um processo, tu vai para um outro determinado caminho. Então essa questão da leitura das empresas, onde eu acho que a gente vê hoje uma questão que é muito inversa à qualidade e à segurança, que é o reduzir custo, reduzir custo, reduzir custo. Reduzir custo vai trazer competitividade? Sim, mas ele pode te penalizar na qualidade, na segurança. Eu quero tudo o que tem de melhor. A construção, ela passou numa adaptação, num modelo diferente. Hoje a gente via muito a necessidade de ter uma boa qualidade no teu empreendimento, ter uma boa sala de ginástica, ter uma boa piscina. A gente passou muito isso na relação da pandemia, porque as pessoas se viram trancadas em casa e sem opções do que fazer ou como fazer. A questão da dificuldade, a gente vê muito empreendimento, e principalmente em São Paulo, que eu acho que é um direcionamento que vai acontecer muito no mercado, que é um empreendimento onde ele tem um embasamento que ele é comercial e em cima ele é residencial. Por quê? Pela dificuldade da logística. Hoje, se a gente olhar, a gente pode perder 2 horas, 3 horas do nosso dia produtivo em transporte, sem agregar valor. Então é uma releitura de melhores espaços, de espaços compartilhados, de pensar uma questão vinculada à locomoção, empresas criando ambientes menores, mas com mais compartilhamento, empresas criando, hoje a gente vê aqui no nosso mercado, uma quantidade de lançamentos de padrão classe A muito alta. E isso é muito cíclico, a gente vê muito Minha Casa Minha Vida, e depois o médio padrão, agora o alto padrão, e aí vai entrar no looping de novo, e o processo sempre vai ser esse. O que as empresas têm que fazer, sim, os planejamentos estarem sempre em atividade, escolhendo bons parceiros, porque o que eu acho que eu enxergo uma coisa que é muito visível para nós na JOG, como a gente trabalha com engenharia, a gente entrega um planejamento para o nosso cliente, e esse cliente ele tem que ter confiança de que esse planejamento está bem feito e que ele vai dar certo. Faz o que eu estou te pedindo que vai dar certo. E muito na base que a ProEng faz, que vai tirando essas fotografias temporais e tu vai te adaptando. Hoje tu queria comprar uma roupa X, mas essa roupa X ela não cabe no teu bolso ou tu não consegue fazer encaixar. Então tu vai adaptando sem abrir mão de qualidade, de segurança, para fazer encaixar no teu produto. Então essa releitura, esse processo da adaptação, esse compartilhamento faz total sentido com o que a gente vende, com o que a gente aplica no nosso dia a dia e com o dia a dia das construtoras. Tem que estar com essa inovação, com essa visão de mercado, com esse compartilhamento, enxergando para poder... Quem não está enxergando isso não vai conseguir viver o amanhã ou estar pronto para o amanhã. Eu gosto de usar muito aqui, são 2 expressões que eu uso muito no Brasil, que é o pila, e eles não entendem, que é o custo, que é o dinheiro, e que eu falo muito que o cavalo está passando encilhado. Quem estiver preparado vai subir nesse cavalo.
E são expressões bem gaúchas, sim. que eu tenho que passar muito para o cliente. Realmente é exatamente isso. Quem estiver preparado vai. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né, Léo? Não, pessoal, fantástico esse papo. Acho que a gente está diante de duas baita personalidades de mercado. As empresas nem se fala, a disrupção, a sustentabilidade, práticas inovadoras. Esse papo, para mim, ele foi um papo muito bacana. Acho que o espectador que está com a gente até agora aqui, com certeza ele absorveu muita riqueza, muita inovação, muita tecnologia também que está aí envolvida em tudo que a gente foi falando. E agradeço demais vocês. Acho que a gente está chegando à parte final mesmo. Se alguém quiser deixar alguma mensagem final ou algum recado final aí para... Minha mensagem final é que as empresas participem dos fóruns, né, cara? Estejam aqui no Tijolo, venham aqui, participem. Essa colaboração é importante, o Sinduscom, o Cidade de Engenharia. Hoje a gente tem esses fóruns super legais aí de troca, de network, de empresas. Eu acho que isso é muito importante para todos. Maravilha. Dario? Primeiro, agradecer também aí a oportunidade de participar, de bater um papo aqui. A gente já tem uma parceria bem eficiente, né, Léo? A gente chama de uma parceria que tem que ter eficiência. É exatamente isso, é usar das ferramentas que cada vez mais estão surgindo, usar com inteligência, usar remodelando, inovando, sabendo ajustar, sabendo que tu vai passar uma dificuldade no meio do caminho, mas tu estar preparado para isso. Antecipar os processos, a gente fala muito em antecipação, a gente conversa muito na empresa em te antecipa os processos para que tu esteja preparado para qualquer mudança ou que tu possa visualizar onde é que tu vai chegar. Então, acho que essa questão do compartilhamento, de boas parcerias é fundamental, a questão das parcerias e principalmente no nosso mercado aqui, a confiança vale muito. É verdade. É a confiança. A hora que a gente enxerga que existe uma confiança através desse compartilhamento e que isso traz uma positividade para todo o negócio, para todo o sistema, fica muito mais fácil. A gente joga aberto, com as cartas na mesa, organizando, buscando, compartilhando desempenhos, informações, responsabilidades, porque a gente fala muito em responsabilidade, o que o Léo planeja, o que eu vou seguir, e ele tem responsabilidade sobre aquilo. A grande diferença é que as nossas empresas são empresas especialistas que têm responsabilidade e sabem o que estão fazendo. Então a questão de compartilhar, trazer a especialização para quem é o especialista, acho que isso vai fazer com que a gente consiga atingir as nossas metas e faça encaixar sempre com a qualidade, com a segurança e com o processo que a gente busca, porque a gente busca não só uma maratona, a gente busca diversas maratonas ao longo da nossa vida e a gente pretende, que nem a gente olha para os nossos clientes, que isso se perpetue, né? Que passe para uma outra geração e que as nossas empresas continuem aí se tornando referência no mercado e podendo inovar dentro de um mercado que é sempre muito difícil, que é o da construção civil. Perfeito. Obrigado, pessoal. A gente chega ao fim de mais um Tijolo Cast. Foi um prazer estar com vocês. Até um próximo encontro. Se você gostou, dá o like, compartilhe e a gente vai ficando por aqui. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado.